Irmãos e irmãs em Cristo, celebramos neste domingo a Epifania do Senhor. Desde o Natal nós vamos percebendo através da liturgia que Deus, através do seu Filho Jesus, que também é Deus, vai se manifestando a diferentes pessoas. No Natal a manifestação de Deus aconteceu à Sagrada Família, a José, a Nossa Senhora. Depois de 8 dias, Jesus se manifestou a Simeão, aquele idoso judeu que depois de ver o Salvador disse: agora eu posso descansar em paz, os meus olhos já viram a salvação. No domingo de hoje, neste evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus se manifesta aos pagãos. Há 3 reis que vieram do extremo oriente para adorá-lo e lhe deram ouro, incenso e mirra. O evangelho nos mostra que o desejo de Deus é se manifestar a todas as pessoas. Deus, na sua infinita bondade, quer ser conhecido por todos. O evangelho de hoje também é uma grande lição. Há uma tendência da nossa sociedade atual que é o relativismo religioso. Nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas pensam que todas as religiões são igualmente boas, que todas as religiões são iguais, que todas as religiões podem nos salvar, que todas as religiões vêm de Deus. E aí, para evitar conflitos, nós pensamos assim: o importante é que acredita em Deus, o importante é que a pessoa faça o bem, o importante é nós respeitarmos a liberdade dos outros. Claro que o mais importante é respeitar a liberdade dos outros. Claro que é muito importante as pessoas acreditarem em Deus e viverem bem, mas é uma grande mentira dizer que todas as religiões são iguais. Se todas as religiões são iguais, aquilo que os mártires fizeram nos primeiros séculos e fazem ainda hoje, não muito longe de cada um de nós, geograficamente também falando, foi uma grande bobagem. Se nós dissemos que todas as religiões são iguais, que todas as religiões são de Deus e são boas, os mártires que derramaram o seu sangue por amor a Jesus fizeram uma bobagem. Fizeram algo que não teve sentido nenhum. Todas as religiões têm algo de positivo, e eu penso que todas as religiões, dizia São Justino, um santo mártir no 2º século, todas as religiões têm sementes da verdade. Todas as religiões têm a possibilidade de alcançar a verdade, porém a verdade plena, a verdade completa é Jesus Cristo. Por que a verdade completa é Jesus Cristo? E aqui entra uma das grandes diferenças do cristianismo e das outras religiões. Em todas as religiões existem métodos, existem meios, existem fórmulas para as pessoas se encontrarem com Deus. No Brasil, por exemplo, no meu país, existem muitas religiões de matriz africana. E as pessoas batem tambor, oferecem oferendas para deuses do mar, para Iemanjá. É a maneira que essas pessoas têm de se encontrarem com Deus, e tem várias fórmulas por isso. Na nossa cidade, em Macau, existem muitas pessoas, por exemplo, que oferecem alimentos para os ancestrais. Eles pensam que desta forma estão agradando essas pessoas que já faleceram. Então todas as religiões têm meios das pessoas se aproximarem com Deus. A diferença do cristianismo é que nós não precisamos ir a Deus. Deus veio a nós. Nós não precisamos ir ao encontro de Deus, nós precisamos apenas deixar Deus nos encontrar. Apenas no cristianismo Deus se fez gente. Apenas no cristianismo Deus se fez cada um de nós. Alguém poderia dizer assim: ok, padre, nós acreditamos que a religião revelada, a religião onde encontra-se toda a verdade é o cristianismo, mas hoje no mundo existem aproximadamente 35.000 diferentes denominações religiosas. Existem inúmeros nomes de igreja. Igreja Católica Apostólica Romana. No Brasil, por exemplo, existe uma igreja chamada Igreja Católica Apostólica Brasileira. E o fundador da igreja, ele dá comunhão
E muito mais do que entrega a comunhão, ele leva na casa, igual pizza. Você liga lá, faz o pedido e de repente chega a Eucaristia lá na sua casa. E a pessoa se veste mesmo de padre, porque ele foi um padre, de repente deixou o sacerdócio. E hoje ele fundou a igreja católica, apostólica. Ele falou, para que romana? Roma é a terra do imperador, Roma é a terra da burguesia. Vamos ter a nossa igreja dos pobres, dos simples, a igreja da nossa terra, a igreja que valoriza o nosso povo, a nossa igreja católica, apostólica brasileira. E tem. Existe, por exemplo, uma igreja no Brasil chamada Igreja Universal do Reino de Deus. Essa igreja já tem a segunda televisão de canal aberto mais populoso no Brasil. No ano de 1977, um pastor chamado Edir Macedo Bezerra, ele foi no fundo de uma funerária, abriu um pequeno galpão e começou a dizer que ele recebeu uma revelação divina para começar a sua religião e a sua igreja. Hoje no Brasil já são mais de 10, 15 milhões de pessoas que seguem esta igreja, que seguem esta religião. Uma vez disseram a Napoleão Bonaparte, começo do século XIX, Napoleão Bonaparte, você é todo poderoso, você é o nosso imperador, você é capaz de conquistar terras, possivelmente até continentes por nós. Por que você não funda a nossa religião? Por que você não funda, não começa a nossa igreja e nós vamos segui-lo? Porque você é o nosso Salvador. Napoleão Bonaparte disse, eu não fundo uma religião, uma igreja por 2 motivos. Primeiro, porque eu não posso, e segundo, porque eu não quero. Ué, mas você pode tudo. Eu não posso ressuscitar depois de 3 dias e eu não quero morrer numa cruz. A religião verdadeira é a religião que Deus se fez homem, é a cristã. A igreja verdadeira é a igreja, e aqui não precisa pegar a Bíblia, pega os livros de história. Existe uma igreja que veio da época de Jesus Cristo, católica, apostólica, romana. Se alguém tiver alguma dúvida e um dia quiser conversar sobre isso, eu faço um grande convite, vocês vão lá ao gabinete do padre, atravessando a rua, vocês vão perceber que tem um quadro com 266 figuras. Começa lá com Pedro, depois vai Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Higínio, Telésforo, Pio, Agteto, Eleutério, Paulo, Sisto, até chegar lá em Francisco. Nós, na igreja de Jesus, temos algo chamado ininterrupta sucessão apostólica. Você pode falar qualquer ano da história. Por exemplo, quando os portugueses chegaram no Brasil em 1500, e o Brasil e Portugal, nós somos países irmãos. Eu, como brasileiro, eu sou muito feliz de ser colonizado por um país como Portugal. Por isso que nós temos o cristianismo no Brasil. Primeira coisa que os portugueses fizeram no Brasil, a Santa Missa. Primeira coisa. Dia 22 de abril de 1500, a Santa Missa. Padre, quando Portugal chegou e colonizou o Brasil em 1500, como que era a igreja? Era papa da igreja Alexandre VI. Alexandre VI, por exemplo, foi um dos papas, e a gente diz isso com vergonha, mas nós não vamos esconder a verdade, foi um dos papas mais complicados que a igreja teve. Foi um homem que teve, segundo a história mostra, aproximadamente 10 filhos. E a maioria deles com mulheres diferentes. Padre, sabia, agora eu estou sabendo, a igreja é corrupta, a igreja é pecadora, a igreja teve papas ruins, então a igreja não é mais a igreja de Jesus Cristo. Se um dia você disser ao seu filho, filho, o pai não lhe ama mais, você deixa de ser pai do seu filho? Se um dia você muda de país, você deixa de ser pai do seu filho? Se um dia você se casa com outra esposa, se um dia você muda de religião, deixa de ser pai do seu filho, a paternidade é um dado objetivo, não depende das suas ações, você continua e será pai para sempre, como seus filhos serão pai para sempre.
Não importa se o padre Daniel é ruim ou é bom, se o Papa é como nós queremos ou diferente, se os padres são santos ou pecadores, existe um dado objetivo que aconteceu há 2000 anos atrás. Nosso Senhor Jesus Cristo fundou a sua igreja sobre São Pedro, Mateus 16, 18. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e esta igreja será para sempre a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não depende do comportamento das pessoas, porque é um dado histórico que não pode mudar. Queremos continuar respeitando todos os budistas, e aqui existem muitos, são nossos irmãos, são chineses. Queremos continuar respeitando os muçulmanos. Não estou generalizando, mas muitos muçulmanos, eles são muito bons quando eles vão para o país dos outros, querem ser respeitados. Agora, quando os nossos irmãos católicos vão para os países deles, eles nos matam. É assim que eles acreditam no respeito. Não estou generalizando, estou dizendo muito. Nós católicos não vamos fazer o mesmo. Por que nós não vamos fazer o mesmo? Porque para nós, Deus, nós não matamos por Deus, nós morremos por Deus. Nós entregamos a nossa vida por Deus. Que continue havendo no nosso meio uma profunda paz, um saudável relacionamento, mas por amor de Deus, nunca diga, religião é tudo igual, tanto faz, o importante é ser bom. Isso é uma ofensa às pessoas que deram a vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma grande ofensa aos mártires. O Evangelho de hoje, a liturgia de hoje nos revela que Deus se manifesta também aos pagãos, porque Deus quer que também os pagãos acreditem nele. Deus quer que também os pagãos vivam para Ele. E os pagãos, os 3 reis magos entregaram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Em outras palavras, estes reis entregaram aquilo que eles tinham de melhor. O ouro significa o presente para o rei. Em muitos países, apenas o rei tem ouro em abundância. O rei é o homem do ouro, entregando o ouro. Aqueles magos queriam dizer que Jesus era rei. Entregaram um incenso. Eu, quando era criança, eu ia na missa, tinha incenso, eu não gostava, eu achava que o cheiro era ruim, que o cheiro era forte. As crianças de hoje não é muito diferente. Quando tem as crianças ali na sacristia, às vezes antes da missa, vê o incenso, já vê criança, ih mãe, hoje eu não quero ajudar o padre. Eu falo, fica aqui rapaz, você não vai fugir não. Pode ficar aqui. E se tiver algum que estiver reclamando aí, que vai segurar mesmo a naveta e o incenso. Tem que acostumar. A vida não é assim, tem coisa difícil, você foge. Aí quando ficar grande, começa 5 universidades, não termina nenhuma. Cada mês está num trabalho diferente. Porque o pai criou um meninão a vida toda. Uma vez veio uma mãe e falou, padre, o meu filho, padre, não tem jeito, é um menino, não trabalha, padre, não tem responsabilidade, é um menino, padre, o que eu faço? Eu falei, traz o menino para conversar comigo. Veio um rapaz de 50 anos de idade, barbado. Menino, minha senhora, mais velho do que eu, tem idade para ser vô, é menino. A senhora criou um menino, não criou um homem dentro de casa. Muitas vezes, deixa esfolar, deixa machucar. A minha geração fazia brinquedos, machucava no chão, se ralava, e hoje as pessoas sabem se virar. Muitas vezes os pais querem criar um robô, deixa sofrer um pouco, deixa bater a cabeça um pouco, para aprender a ser gente. Sofrimento não atrapalha a vida de ninguém, sofrimento muitas vezes nos amadurece. O que é um incenso? Tem gente falando, ih padre, agora minha mãe vai me bater. Não, não é para ficar batendo nas crianças, é para conversar e é para educar. O que significa o incenso? O incenso significa algo que é oferecido a Deus. O incenso é oferecido apenas a Deus. E o que significa a mirra? A mirra significa o sofrimento, é uma erva amarga. Através desses 3 presentes, os reis magos estavam dizendo que Jesus era rei, era Deus, iria sofrer, ia ter uma morte diferente da nossa. Dizer que os reis magos entregaram presentes para Jesus não resolve muita coisa. A pergunta que nosso Senhor quer fazer a cada um de nós é: quais os presentes que você deseja me entregar? Nós estamos no começo do ano.
Deus quer nos perguntar: Padre, quais os presentes que você quer me entregar? Talvez alguém diga: Padre, na hora da coleta eu vou dar um presentinho para Jesus. Aí coloca 2 moedinhas ou 10 patacas, 100 patacas lá: entreguei meu presente para Jesus. Não, isso daí muitas vezes é para tranquilizar a nossa consciência. O Padre vai dar dicas para vocês. Eu penso que existem 3 presentes que nós podemos entregar a Jesus. Primeiro presente, o presente do ouro. O ouro é aquilo que nós temos de melhor. Entregue a Jesus os seus dons. Use os seus dons também para servir a Jesus. Uma das dificuldades que nós encontramos aqui na nossa comunidade de língua portuguesa, às vezes, é não encontrar pessoas para trabalhar. Tem gente que fala: Padre, os leitores são sempre os mesmos, os cantores os mesmos, os catequistas os mesmos, as crianças que ajudam na missa as mesmas. Estamos abertos a currículo, estamos abertos às pessoas que querem também nos auxiliar. A igreja é de todos. Quais os dons que nós temos? Como que eu posso servir a Deus? Use os seus dons também para servir a Deus. O que significa o incenso? Eu penso que o incenso é nós oferecermos o nosso tempo a Deus. O tempo é uma das coisas que nós temos de mais precioso. Todo mundo anda ocupado, todo mundo tem muitas coisas a fazer. Ofereça o seu tempo. Ofereça 30 minutos do dia para rezar o rosário. Ofereça 1 hora por semana para vir fazer adoração ao Santíssimo Sacramento. 1 hora por semana para visitar um hospital, para visitar doentes. Padre, eu não sei onde que tem doentes, procura o padre. Nós temos uma pastoral social para fazer isso. Ofereça a Deus o seu tempo. Por fim, a mirra. Todos nós temos sofrimentos. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos dores. Todos nós trazemos mágoas no nosso coração. Ofereça isso a Deus. Ofereça isso a Deus. Ofereça isso a Deus pela conversão da sua família, pela conversão dos pecadores. Se você perceber algum dia que você foi injustiçado, se você percebeu algum dia que aconteceu algo que você não merecia, ou talvez até uma enfermidade, diga assim a Jesus: Jesus, eu ofereço esta dor, este sofrimento ao seu coração. Ofereça a Jesus o que você está passando. Por fim, o padre encerra a reflexão. Aqueles magos voltaram por outro caminho. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós precisamos voltar por outro caminho. Nós não podemos continuar pelo mesmo caminho. Qual que é o sinal que alguém de fato se encontrou com Deus? Não é estar na igreja todos os domingos. É um grande sinal, mas não é o sinal determinante. Se a gente deixar a igreja aberta, até cachorro, gato, todo mundo pode entrar e ficar na igreja. Isso daí é costume, não resolve o problema. Quando você percebe que as suas atitudes estão mudando, o seu jeito de tratar as pessoas está mudando, o seu jeito de trabalhar está mudando, o seu jeito de viver na sua casa está mudando, isso é um sinal que de fato você encontrou a Deus. Todos nós podemos mudar, podemos ser melhores. Peçamos esta graça a Jesus, para nós o encontrarmos na Santa Missa e depois da Santa Missa voltarmos por outro caminho, sendo pessoas diferentes.